Bem-vindos a mais uma conversa aqui. Hoje a gente vai mergulhar um daqueles mistérios que valem literalmente $1 milhão. É um problema matemático, sabe, da lista dos problemas do milênio do Instituto Clay. É um daqueles que realmente tira o sono de muita gente, né? Um problemão. Exato. E a pergunta central que as fontes que a gente analisou colocam de um jeito bem direto é essa. Se é fácil conferir se uma solução para um problema tá certa, será que também é fácil achar essa solução? Parece simples, né? Mas é aí que mora o perigo. Ou a revolução, dependendo da resposta. Pois é. As consequências são gigantescas. É exatamente isso. Os materiais que a gente tem aqui exploram muito essa questão, que é, assim, um pilar da ciência da computação, da matemática, o famoso P versus NP. P versus NP, isso. É uma investigação sobre o que realmente significa difícil e fácil quando a gente está falando de resolver problemas com computadores. Legal, então tá definida a nossa missão aqui hoje. Tentar desembrulhar o que essas letras P e NP significam, por que raios essa pergunta é tão cabeluda de responder, E o que mudaria no mundo se alguém finalmente achasse a resposta, né? seja ela qual for. Exato. Ok, então vamos nessa. Vamos lá. Para começar, a gente precisa entender essa ideia de facilidade para um computador. Tudo parte de um conceito que é o algoritmo, certo? Certo. Pensa numa receita de bolo. É uma sequência clara de passos para fazer alguma coisa. Sim, uma receita. E os textos que lemos dão um exemplo bom. Achar o número mais baixo numa lista de números. O algoritmo é? Bom, é simples, né? Olha o primeiro, compara com o segundo, guarda o menor. Compara com o segundo e por aí vai, passo a passo. Isso. Mas o ponto-chave mesmo que as fontes destacam bastante é a complexidade computacional. Complexidade. Não é o tempo que leva no relógio, né? Não é o tempo em segundos, porque isso muda de máquina para máquina. A gente está falando de como o número de passos cresce conforme o tamanho do problema aumenta. A gente chama esse tamanho de N. Ah, o N. Isso. Para achar um menor número, se a lista tem N itens, a gente precisa de mais ou menos N passos. Se a lista dobra de tamanho, o trabalho dobra. É o que chamam de complexidade linear. É, previsível. Entendi. Faz sentido, é proporcional. Mas e para coisas um pouquinho mais complexas? Ah, e aí a coisa muda de figura. Pensa em ordenar essa mesma lista. Um método simples, tipo bolha, pode exigir algo perto de N vezes N passos, ou seja, N ao quadrado. N ao quadrado. Nossa, é. Se a lista fica 10 vezes maior, o trabalho não aumenta 10 vezes, pode aumentar 100 vezes. É um crescimento muito mais rápido. E é aí que entra a primeira letra da nossa sopa, a classe P. A famosa classe P. O que ela significa exatamente? Me explica aí. Bom, P vem de tempo polinomial. Essa classe agrupa todos os problemas que podem ser resolvidos por um algoritmo cujo número de passos cresce de forma polinomial com o tamanho da entrada n. Polinomial tipo N ao quadrado, N ao cubo, N elevado a alguma coisa fixa? Exatamente. Pode ser n ao quadrado, n ao cubo, n na 10ª potência, qualquer constante fixa no expoente. O ponto crucial é: problemas na classe P são considerados computacionalmente fáceis ou tratáveis, mesmo que o n fique bem grande. Ah, então fácil para a ciência da computação não é tipo instantâneo, é tratável. Isso, tratável. Ordenar listas, somar, multiplicar números gigantes, tudo isso está em P. O tempo de execução cresce de forma controlada. Entendi. P é o clube dos problemas resolvíveis de forma eficiente. Mas e o NP? É aí que o mistério começa de verdade, né? Exatamente. NP significa tempo polinomial não determinístico. O nome assusta um pouco, mas a ideia central é diferente. Qual é a ideia? A classe NP agrupa problemas de decisão, aqueles com resposta sim ou não, onde a característica principal é outra. Se alguém te der uma possível solução, você consegue verificar se ela está correta rapidamente, em tempo polinomial. Verificar rápido. Mas e esse não determinístico? Isso soa meio esotérico.
Como as fontes explicam isso de um jeito mais, sei lá, pé no chão? É uma boa pergunta. As fontes usam umas analogias que ajudam. Pensa numa máquina teórica que tem uma sorte absurda e sempre chuta o caminho certo para a solução de primeira, Uma máquina vidente. tipo isso. Ou então, imagina uma máquina mágica que consegue testar todos os caminhos possíveis ao mesmo tempo, em paralelo. A ideia não é que essas máquinas existam de verdade, tá? E entendi, é só para ilustrar. Isso. É para ilustrar o ponto central do NP. Não importa o quão difícil seja encontrar a solução sozinho, a verificação de uma resposta que alguém te deu é rápida, é polinomial. Ah, peguei. Então o pulo do gato, a diferença fundamental que as fontes martelam tanto é essa. Só porque eu sei conferir uma resposta rápido, não quer dizer que eu sei achar essa resposta rápido. É essa lacuna entre criar e verificar que define o NP. Perfeito. Exatamente essa a atenção. É o coração da coisa toda. E isso nos leva direto para a relação entre as duas classes, P e NP. Qual a relação? Todo problema que está em P, ou seja, que é fácil de resolver, também está em NP. Faz sentido. Se eu sei fazer rápido, sei conferir rápido também. Exato. Se você sabe resolver rápido, para verificar uma resposta é só, bom, resolver de novo e comparar, né? Então, matematicamente, a gente diz que P é contido em NP, P subconjunto NP. Certo. P é um subconjunto de NP. E aqui é onde fica realmente interessante. O problema de $1 milhão é o contrário, né? Será que todo problema que é fácil de verificar, NP, também é fácil de resolver, P? Exatamente essa é a pergunta. Ou seja, será que NP também está contido em P? Se isso for verdade, então P é igual a NP. Se não for, P diferente de NP. É isso. Só isso. Só isso, mas esse só vale $1 milhão e pode mudar o mundo. E para tornar isso menos abstrato, os materiais que a gente analisou trazem um exemplo clássico que todo mundo conhece, pelo menos de ouvir falar, o problema do caixeiro viajante, o TSP. Ah, o caixeiro viajante. Já ouvi falar 1000 vezes. Aquele do vendedor que tem que visitar várias cidades e voltar para casa, gastando o mínimo de gasolina, né? Pelo caminho mais curto. Esse mesmo, imagina um vendedor que precisa visitar, sei lá, as 27 capitais do Brasil e voltar ao ponto de partida. Ele quer achar a rota com a menor distância total. Parece um problema prático. Muito prático. Só que, com poucas cidades, tipo 3 ou 4, beleza, dá para calcular na mão as rotas possíveis. Mas a complexidade explode de um jeito assustador. Quão assustador. Me dá uma ideia. Nível astronômico, sério. Com 5 cidades, já são 120 rotas. Com 10 cidades, passa de 3,5 milhões de rotas. Nossa, já é bastante. Espera aí. Com as 27 capitais do Brasil, o número de rotas possíveis é algo tipo 1 seguido de 28 zeros. Caramba! E com só 30 cidades, esse número salta para mais de 2 seguido de 32 zeros. É um número tão ridiculamente grande. Nem o supercomputador mais rápido do mundo conseguiria testar todas essas rotas por força bruta antes do fim do universo. Sério. Meu Deus. É impraticável mesmo, totalmente. E como esse problema se encaixa no NP, então, se é tão difícil achar a rota? Boa pergunta. A gente faz um truque. A gente transforma ele numa pergunta de decisão, de sim ou não. Tipo assim, existe uma rota passando por todas as capitais com distância total menor que, digamos, 50 mil quilômetros? Ah, uma pergunta de sim ou não? Exato. Agora imagina que alguém chega para você e diz, olha, essa rota aqui tem menos de 50 mil quilômetros. O que você faz para conferir? Ué, eu pego a rota que a pessoa me deu, somo as distâncias entre as cidades nessa ordem e vejo se o total dá menos de 50 mil quilômetros. Isso parece rápido, né? É só somar. Exatamente. A verificação é rápida, é feita em tempo polinomial. O número de somas é proporcional ao número de cidades, N. Por isso o TSP, nessa versão de decisão, está na classe NP. Entendi. A verificação é fácil, tá em P. A verificação, sim. Mas o problema é que, até hoje, ninguém conseguiu achar um algoritmo que consiga encontrar a rota ótima ou mesmo responder essa pergunta de decisão sim ou não de forma garantidamente rápida para qualquer número de cidades. A gente sabe verificar, mas não sabe achar eficientemente.
Essa diferença entre verificar e achar é a chave de tudo, então. Fascinante. Isso leva a outros conceitos que as fontes mencionam, né? Tipo, problemas NP completos. O que são eles? Parecem importantes. São cruciais. Esse é um conceito que surgiu lá nos anos 70 com o trabalho de cientistas como Stephen Cook e Richard Korp. Os problemas NP completos são, de certa forma, os problemas mais difíceis dentro da classe NP. Os mais difíceis de NP. Como assim? Eles têm duas propriedades importantes. Primeiro, eles mesmos têm que estar em NP. Ou seja, suas soluções precisam ser fáceis de verificar. Ok, isso faz sentido. E a segunda? A segunda é a mágica. Qualquer outro problema que exista dentro da classe NP pode ser reduzido a um problema NP completo. E essa redução tem que ser feita rapidamente, em tempo polinomial. Reduzido. O que significa isso na prática? Me dá um exemplo. Significa que você pode pegar qualquer instância de um problema NP qualquer, vamos chamar de problema A, e transformar numa instância de um problema NP completo específico, tipo TSP ou outro chamado SAT, satisfatibilidade booleana, que vamos chamar de B. Tá. E essa transformação tem que ser feita de um jeito que a resposta para a instância original de A seja sim, se e somente se a resposta para a instância transformada de B for sim. E o processo de transformar A em B tem que ser rápido, polinomial. Entendi. Então, eles funcionam como um denominador comum para a dificuldade de todos os problemas NP? Estão todos interligados através dos NP completos? Exatamente. O que é fascinante aqui, e as fontes ressaltam muito isso, é que os problemas NP completos funcionam como uma espécie de chave mestra para toda a classe NP. Chave mestra. Gostei disso. É que se alguém algum dia encontrar um algoritmo rápido, polinomial, para resolver um único problema NP completo, não importa qual, pode ser o TSP, o SAT, qualquer um deles, Sim. usando essas reduções para resolver todos os outros problemas em NP também de forma rápida. Isso provaria de uma vez por todas que P igual a NP. Uau! Quer dizer que esses problemas, tipo o caixeiro viajante ou esse SAT, são como os chefões finais da classe NP? Se a gente derrota um, derrota todos os outros problemas de NP junto. É uma ótima analogia, é exatamente isso. Por isso que tanto esforço, tanta pesquisa foi e ainda é dedicada a tentar achar uma solução rápida para eles. Seria a prova definitiva. Mas ninguém conseguiu até hoje. Ninguém. E por causa disso, na prática, como os textos indicam, quando um problema é classificado como NP completo, isso é quase um selo de esse aqui é intratável computacionalmente para entradas grandes. É um sinal para não perder tempo procurando a solução perfeita e rápida. E o que as empresas e os pesquisadores fazem, então? Jogam a toalha? De jeito nenhum. Eles buscam alternativas. Muitas vezes, o foco muda. Em vez de achar a solução ótima e exata, que pode levar séculos, eles procuram soluções aproximadas. Aproximadas. Tipo uma rota para o caixeiro que não é a mais curta possível, mas é bem perto disso e foi achada rápido. Exatamente. Soluções que sejam boas o suficiente para o problema real e que possam ser encontradas num tempo razoável. Ou então, desenvolvem algoritmos que funcionam muito bem para certos tipos específicos de instâncias do problema, mesmo que não garantam a solução ótima para todos os casos possíveis. Entendi, é a busca pelo prático, né? O mundo real precisa de respostas que funcionem, mesmo que não sejam matematicamente perfeitas. Exato. E rapidinho, só para não deixar passar, as fontes mencionam também NP difícil. É a mesma coisa que NP completo ou tem diferença? É parecido, mas um pouco mais amplo. Todo problema NP completo é também NP difícil. A diferença-chave é que um problema para ser NP difícil não precisa, ele mesmo, estar dentro de NP. Ah, então a verificação dele não precisa ser fácil. Exato. Ele só precisa ter aquela propriedade de que qualquer problema NP pode ser reduzido a ele. É um conjunto um pouco maior de problemas, pelo menos tão difíceis quanto os NP completos. Os textos até citam um exemplo divertido. Qual?
Parece que provaram que é possível criar fases do jogo Super Mario Bros. Que são tão complexas que resolver a fase, descobrir se é possível chegar ao final, é equivalente a resolver um problema NP difícil. Super Mario como ferramenta de complexidade computacional. Quem diria? Que maluco. É surpreendente, né? Demais. Mas ok, vamos voltar para nossa questão central. P versus NP. A gente entendeu o que são, a relação, os exemplos. Agora, o que realmente importa? Quais seriam as consequências reais se a gente finalmente descobrisse a resposta? Vamos explorar os dois cenários que as fontes apresentam. Primeiro, o cenário mais bombástico. E se P for igual a NP? O que acontece? Olha, se P igual a NP fosse provado, seria, sem exagero, uma das maiores revoluções científicas e tecnológicas da história da humanidade. Os impactos positivos seriam gigantescos. Como assim? Me dá exemplos. Problemas de otimização que hoje são intratáveis, como o caixeiro viajante para um número grande de cidades, se tornariam fáceis, tratáveis. Empresas de logística poderiam planejar rotas perfeitamente eficientes, economizando bilhões. Redes de distribuição, alocação de recursos, tudo poderia ser otimizado de forma que hoje nem sonhamos. Uau! E na ciência? Na medicina, por exemplo? Avanços talvez ainda maiores. O problema de como as proteínas se enovelam, como elas se dobram em formas tridimensionais complexas, é fundamental para a gente entender como elas funcionam e o que dá errado em doenças como câncer, Alzheimer, Parkinson. E esse problema é? É considerado NP completo em muitas de suas formulações. Se P igual a NP, a gente poderia talvez simular e prever como qualquer proteína se enovela rapidamente. Isso aceleraria radicalmente a descoberta de novos medicamentos, novas terapias. Seria incrível. Nossa. E tem mais. Alguns pesquisadores, como os materiais analisados sugerem, acreditam que P igual a NP poderia levar até máquinas capazes de verificar provas matemáticas complexas automaticamente, talvez até gerar novas provas. Seria realizar um sonho antigo da matemática e talvez ajudar a resolver outros problemas do milênio. Parece um cenário de ficção científica. Um mundo onde a inteligência artificial daria um salto quântico. Mas, sempre tem um mais, né? Tem um lado ruim nisso tudo. Tem. E é um lado muito, muito ruim. As fontes são unânimes, todas elas apontam para o lado sombrio. Se P igual a NP, a consequência quase imediata seria o colapso total da segurança digital como a conhecemos hoje. Colapso? Como assim? Praticamente toda a criptografia que protege nossos dados bancários, nossas senhas, nossas compras online, as comunicações seguras de governos e empresas, tudo isso depende fundamentalmente da suposta dificuldade de certos problemas matemáticos que estão em NP. Que problemas? O mais famoso é a fatoração de números primos muito grandes. A segurança de muitos sistemas, como o RSA, se baseia na ideia de que é fácil multiplicar dois primos enormes, mas é extremamente difícil pegar o resultado e descobrir quais eram os primos originais. Esse problema de fatoração está em NP, verificar é fácil, mas acredita-se que não esteja em P, achar os fatores é difícil. Entendi. A segurança depende dessa dificuldade. Exato. Mas se P igual a NP, isso significa que existiriam algoritmos rápidos, polinomiais, para resolver esses problemas também. Qualquer pessoa com um bom computador poderia quebrar as chaves criptográficas que hoje são consideradas seguras por décadas ou séculos. Meu Deus! Quer dizer que... Nossas contas bancárias, segredos industriais, informações militares, comunicações privadas, tudo estaria vulnerável, exposto. Seria um caos financeiro, social e de privacidade sem precedentes. Uma visão-chave que as fontes trazem é essa. Provar P igual a NP seria a maior revolução e a maior crise da era digital acontecendo ao mesmo tempo. Que paradoxo assustador. É difícil até de imaginar. Acordar num mundo onde nenhuma senha, nenhuma transação online é segura. Uau! Ok, então vamos respirar fundo e ir para o outro cenário, que, pelo que você disse e as fontes indicam, parece ser o mais aceito pela comunidade científica. E se P for diferente de NP?
P menor que NP. O que muda? Ou melhor, o que não muda? Esse é o cenário que a grande maioria dos especialistas em computação acredita ser o verdadeiro. Se P menor que NP for provado formalmente, os impactos são menos cinematográficos, talvez, mas ainda assim muito profundos para o nosso entendimento do mundo. Certo. E quais seriam esses impactos? Primeiro, seria a confirmação matemática rigorosa de algo que a gente meio que sente intuitivamente. Que existem problemas que são inerentemente difíceis de resolver, que não existem atalhos mágicos ou algoritmos supereficientes para tudo, que algumas coisas são fundamentalmente complexas. Solidificaria a ideia de que há limites para a computação rápida. Exato. Segundo, e muito importante na prática, validaria a base teórica da criptografia moderna que a gente usa hoje. Significaria que os sistemas baseados na dificuldade da fatoração ou problemas similares, são fundamentalmente sólidos, assumindo, claro, que foram bem implementados, sem bugs. Isso traria um certo alívio para a segurança digital, imagino. Com certeza. Consolidaria nosso entendimento sobre os limites reais do que os computadores podem e não podem fazer eficientemente. Basicamente, o status quo da dificuldade computacional seria mantido, mas com uma base teórica muito mais firme, uma prova matemática. Entendi. Manteria a segurança que temos, ou achamos que temos, mas, por outro lado, as fontes também mencionam que isso significaria aceitar um limite real, talvez até meio frustrante, para o que a gente pode otimizar, prever ou descobrir rapidamente. Exatamente. Seria a confirmação de que certos níveis de otimização perfeita ou de previsão completa em sistemas complexos estão fundamentalmente fora de alcance prático para os computadores como os conhecemos. Teríamos que continuar usando aproximações, heurísticas. E por que a maioria acredita nesse cenário P diferente de NP? Só porque ninguém achou a prova do contrário ainda? Essa é uma grande parte da razão, sim. As fontes apontam para isso. São décadas de esforço frustrado, milhares de pesquisadores brilhantes, as mentes mais afiadas da computação e matemática, tentaram encontrar algoritmos polinomiais para problemas NP completos por mais de 50 anos. E ninguém conseguiu um único exemplo que funcionasse para todos os casos. Essa falta de sucesso pesa bastante, né? Pesa muito. Não é uma prova matemática formal, claro, mas é uma evidência empírica fortíssima. Além disso, tem uma forte intuição, quase filosófica, que a maioria compartilha. Que intuição? A de que o ato de criar, de encontrar uma solução do zero, é fundamentalmente mais difícil, mais complexo, do que simplesmente verificar uma solução que já foi dada. Pensa na arte. Reconhecer uma bela pintura ou uma sinfonia genial é muito mais fácil do que criar essa pintura ou compor essa sinfonia, né? Totalmente. O esforço para criar algo original parece intrinsecamente maior do que para apreciar ou analisar. Exato, e essa diferença parece fundamental. Tem uma citação ótima de Scott Aronson, um cientista da computação bem conhecido, que as fontes trazem para ilustrar o quão estranho e talvez até sem graça seria um mundo onde P fosse igual a NP. O que ele diz? Ele diz algo mais ou menos assim. Se P igual a NP, não haveria nenhum valor especial em saltos criativos, nenhuma lacuna fundamental entre resolver um problema e reconhecer a solução uma vez que ela é encontrada. Todo mundo que pudesse apreciar uma sinfonia seria Mozart. Todo mundo que pudesse seguir um argumento passo a passo seria Gauss. Nossa, que forte! Perderíamos essa distinção que parece tão humana, né? Entre o gênio criativo e a capacidade de seguir uma lógica, de entender. Exatamente. A prova de P igual a NP, de certa forma, diminuiria o valor percebido da criatividade da descoberta. Faz todo sentido pensar por esse lado. Então, para a gente ir fechando a nossa conversa, P versus NP é, no fundo, uma pergunta sobre a própria estrutura da complexidade no universo, né? É sobre se existem atalhos eficientes para resolver quase tudo, se P igual a NP, ou se algumas soluções estão fundamentalmente escondidas pela dificuldade de encontrá-las, mesmo que sejam fáceis de reconhecer depois de achadas, se P diferente de NP. Exatamente. É uma pergunta profunda sobre a natureza da computação, da solução de problemas
e, quem sabe, até da própria inteligência e criatividade. As duas respostas possíveis, como a gente viu, trazem consigo transformações radicais para o nosso mundo. De um lado, P igual NP, uma revolução tecnológica e científica inimaginável, mas junto com uma crise de segurança igualmente inimaginável. E do outro lado, P diferente de NP. A confirmação dos limites computacionais, a validação da nossa segurança digital atual, mas também a aceitação de que certos problemas complexos são inerentemente resistentes a soluções rápidas e perfeitas. E o que fica para a gente pensar depois dessa exploração toda? Qual a provocação final? Bom, isso levanta uma questão importante que talvez vá além dos computadores e algoritmos. Se P for realmente diferente de NP, como a maioria dos especialistas acredita, o que isso nos diz sobre a natureza da inteligência humana? Como assim? Pensa na intuição, na criatividade, naqueles estalos de descoberta que parecem surgir do nada na nossa mente. Seriam esses processos mentais algo fundamentalmente diferente de um algoritmo? Algo que não pode ser capturado por essa lógica de passos polinomiais, de P, ou mesmo pela verificação de NP? Seria algo? Não algorítmico, talvez. Ou será que são apenas algoritmos incrivelmente complexos, rodando no nosso hardware biológico, no nosso cérebro, que estão, por enquanto, muito além do que a gente consegue replicar ou até mesmo entender completamente com as nossas máquinas e a nossa matemática atual? É uma pergunta em tanto. Pois é. Se P diferente de NP, talvez isso sugira que a mente humana tem capacidades de achar soluções de formas que não se encaixam perfeitamente nesse modelo P versus NP, ou que o nosso processo é tão complexo que, na prática, equivale a algo mais poderoso. É algo que nos deixa pensando sobre os limites não só da computação, mas talvez da própria cognição e do que realmente significa ter uma ideia original. Fica aí a reflexão.